Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 66. É isso mesmo, estamos avançando nesse livro de Salmos, já estamos no capítulo de número 66 de 150. Nós estamos aqui avançando a todo vapor em nome de Jesus. Mas, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus, tá bom? Pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso ao Evolução Diária e você se torne um agente, um facilitador de milagres na vida de todas essas pessoas. Vamos lá? Salmo 66 é um salmo de 20 versículos. O texto começa dizendo assim, ó: Salmo, canção, não diz quem é o salmista, não diz o nome do autor, diz assim: salmo, canção ao regente do coro. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isso a Deus, como são espantosas as coisas que faz. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram um rio a pé. Ali nos alegramos com o que Deus fez. Pelo seu poder Ele governa para sempre. Os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem ao nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivo e não tem nos deixado cair no pecado. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provastes. Tu nos deixaste cair numa armadilha e colocaste carga pesada em nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pelas águas, mas agora nos trouxeste para um lugar mais seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Aqui ele está falando sobre oferta. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas a serem queimadas no altar. Vou oferecer sacrifícios de touros e cabritos e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu cantarei o que Ele tem feito por mim. Eu gritarei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Preste bem atenção aqui nesse versículo 18. Mas, se eu tivesse guardado, olha o que o salmista diz: pensamentos maus no meu coração, então o Senhor não teria me ouvido. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu a minha oração, e eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Vamos resumir esse texto aqui, vamos trazer uma interpretação para você, para gerar um entendimento melhor para você, tá bom? Vamos lá, o Salmo 66 é um cântico de louvor, como eu disse, não tem um autor definido. Alguns estudiosos apontam, atribuem a escrita do Salmo 66 a Davi, mas eu não posso aqui firmar para você que foi Davi que escreveu. Ele é muito parecido, a sua forma, com o Salmo 65, que foi o que a gente estudou ontem, que é um Salmo de Davi, tá? Mas como eu disse, repito, eu não posso chegar aqui e bater na tecla dizendo que foi Davi que escreveu, porque a Bíblia não tem indícios ali de que foi realmente um salmo de Davi. Então, vamos entender que é um salmo escrito por alguém relevante, tá na Bíblia e nós vamos estudar ele hoje aqui. Então, esse salmo é um cântico de louvor, mais um cântico de louvor, como o Salmo 65, é um salmo de ação de graças que destaca, então, a grandeza de Deus. Em resumo, o Salmo 66, ele é uma convocação à adoração. O salmista aqui convida toda a terra a se juntar a ele em louvor, louvando a Deus, reconhecendo a majestade e o poder de Deus. O Salmo 66 também é um testemunho das obras de Deus, é isso mesmo. O salmista aqui, ele relembra as obras poderosas de Deus, incluindo a intervenção divina na história do povo. Ele vai lembrar lá no comecinho da Bíblia, lá no livro do Êxodo, quando o povo é liberto do Egito, depois de uma escravidão que durou quase 430 anos, e Deus faz esse povo atravessar o Mar Vermelho pisando em terra seca, tá? Esse salmo também é uma experiência pessoal,
do salmista para com Deus. Então o salmista aqui ele expressa sua gratidão por experiências pessoais, mais específico a resposta, né, das suas orações, a intervenção divina, e ele fala sobre também passar por provações e aflições, mas independente do que ele passou, Deus ouviu as suas súplicas. Então é um salmo que cita a experiência pessoal do salmista. O Salmo 66 também é um compromisso do salmista com Deus, então o salmista que ele reitera o seu compromisso com Deus, afirmando a importância da sinceridade, da pureza de coração quando for buscar a presença divina. Ele diz que ele orou com o coração puro e por isso Deus respondeu, ele não estava orando ali com o coração contaminado, com uma alma suja. E esse salmo também é um louvor de ação de graças. Então o salmista aqui conclui, né, o salmo termina com uma profunda expressão de louvor e ação de graças a Deus, reconhecendo a bondade, a fidelidade e o poder de Deus. Em resumo, o Salmo 66 ele é uma celebração da grandeza de Deus. É isso aí, tá? Tanto no seu relacionamento com a humanidade, como nas suas obras poderosas. E o salmista aqui, ele vai destacar a importância da adoração, da gratidão pessoal e do compromisso sincero com o Senhor. Na prática, vamos trazer agora a nossa lição de aplicação prática. Na prática, a gente pode extrair aqui algumas lições bem importantes aqui desse Salmo 66 para as nossas vidas cotidianas. Nós poderíamos falar um pouco mais sobre a mesma lição de ontem, que inclui gratidão e louvor, mesmo em tempos de dificuldades. A gente poderia falar também sobre a reflexão sobre a obra de Deus em nossas vidas. A gente poderia falar sobre a sinceridade na oração. A gente precisa se apresentar diante de Deus em oração com o coração puro, né? com uma alma limpa. A gente poderia falar de compromisso com Deus, testemunho público. Tudo isso a gente vai encontrar aqui no Salmo 66. Mas a inspiração de hoje está literalmente na questão do testemunho público. Olha só que interessante. O Salmo 66 ele é uma chamada para que toda a terra se junte em louvor a Deus. É isso mesmo, tá? Isso vai destacar então a dimensão comunitária da fé. Na prática, isso pode envolver compartilhar experiências de fé e testemunho com outras pessoas, testemunhos com outras pessoas, tá bom? Incentivando então os seres humanos a construírem uma vida espiritual muito mais notável. Uns dias atrás aqui na nossa igreja, eu ministrei sobre Noé, isso mesmo, eu disse que Noé era um homem diferente numa geração corrompida. O tema da ministração era diferentes numa geração corrompida. Se você quiser, corre lá no YouTube, depois que a gente terminar aqui, se você tiver tempo hoje, eu já anoto essa ministração, que foi uma ministração muito poderosa, que fala sobre a nossa identidade espiritual, sobre o nosso chamado, sobre a nossa postura aqui na terra, né, o nosso testemunho, o testemunho público, né, a gente precisa dar bom testemunho aqui nessa terra. Então, o tema da ministração está no Evo TV, lá no YouTube, que é diferentes numa geração corrompida, tá? Depois, se você puder, se tiver interesse, vai lá assistir. E eu falei sobre Noé, que era um homem muito diferente, que construiu uma família diferente em meio a uma geração corrompida. Noé estava inserido numa geração corrompida que desagradou o coração de Deus e foi por isso que Deus destruiu a humanidade, mas Noé não estava corrompido, ou seja, Noé ele era um facho de luz no meio da sua geração. E eu disse que eu e você nós precisamos ser um facho de luz no meio da nossa geração, porque também é uma geração corrompida, principalmente pelos prazeres carnais, principalmente corrompida pelo pecado. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Olha só que interessante. Assim como Noé, nós precisamos ser conhecidos também como alguém que anda com Deus. Nós precisamos ser os fachos de luz dessa geração. Por que Noé foi um homem diferente na sua geração? Numa geração corrompida, por conta do seu testemunho público. É isso mesmo. Como ele era conhecido no meio daquela geração? Na verdade, no meio daquela geração, Noé era conhecido como um louco. Mas no mundo espiritual, o testemunho dele gerou respeito. Olha só, no mundo espiritual, a conduta de Noé agrada o coração de Deus. Isso impõe respeito em Noé aqui na terra. A Bíblia diz que Noé ele se torna um dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Se eu não me engano, o versículo 6 vai falar especificamente que Noé se torna um dos heróis da fé. E sobre a vida dele, Deus derramou a justiça, ou seja, a justiça de Deus foi feita através da vida de Noé. Ou seja, Noé ele foi um instrumento de Deus para fazer justiça
justiça na terra, para limpar, purificar a terra. Então Noé, ele se diferencia em meio a uma geração corrompida por conta do seu testemunho. É isso mesmo, por conta da sua conduta, tá? Você precisa entender isso, uma conduta que agradou o céu e impôs respeito aqui na terra. Hoje a gente sabe que Noé não era nem um louco, conforme ele era citado na geração dele. Na verdade, Noé foi um grande homem de Deus, onde por meio de Deus e por meio da justiça de Deus, Deus opera milagres através da vida de Noé, né? Uma geração corrompida pelo pecado. Noé, um homem justo, íntegro, temente a Deus, um homem que andava com Deus, um homem respeitado por Deus. E aí Deus vai e opera a sua justiça por meio de Noé, que interrompe um ciclo de uma geração corrompida que vivia pela vista, que vivia pelos prazeres carnais, que viviam por aquilo que viam. A Bíblia diz também que na geração de Noé, as mulheres eram as mulheres mais bonitas da face da terra. O povo se encantavam ali com o que eles viam. Então isso aqui também já dá uma outra lição, isso aqui já ensina pra gente que a gente não pode andar por vista, a gente tem que andar pela fé, né? E se a sua conduta, voltando aqui para o nosso estudo de hoje, se o seu testemunho agradar o céu, se o seu testemunho agradar a Deus, você vai ser respeitado na terra. É isso aí, você vai ser colocado em posição de honra, vai ser um homem, uma mulher, um jovem de Deus, assim, respeitado aqui na terra por tudo e por todos, tá? A Bíblia fala que Noé, que Deus revela a Noé um segredo que mais ninguém sabia. Olha só que interessante, um homem que dá bom testemunho, um homem, uma mulher, tá? Que dá bom testemunho, que tem uma boa conduta, Deus revela segredos que pessoas comuns não sabem. E por que Deus revela isso? Porque Noé era íntimo, porque Noé andava com Deus, porque Noé dava bom testemunho, né? Porque Noé ele tinha uma conduta de um homem de Deus. Então Deus revela a Noé que ia destruir aquela geração corrompida e deu a ele a incumbência de executar um projeto. Deus revela segredos e entrega projetos para pessoas diferentes em meio a uma geração corrompida. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Muitas vezes você tem orado e tem falado: Deus, eu quero poder participar de um projeto relevante, né? Hoje virou até moda essa questão de propósito, todo mundo, né, estão buscando em coaching, em tudo quanto é lugar. Tô falando mal não, tá, gente? Até eu fiz coaching, eu sou master e tudo mais, mas antes de qualquer coisa eu sou pastor e sou louco pela palavra de Deus, tá bom? Mas assim, a gente vê muito, né, nas escolas de inteligência emocional, de coaching e tudo mais, apontando para a questão do propósito, né? E o propósito de Deus você não vai encontrar em coaching, o propósito da sua vida está escondido em Cristo. A palavra de Deus diz que o propósito da sua vida está escondido em Cristo. Não adianta ficar buscando, batendo aí cabeça em um monte de lugar. Enquanto você não encontrar Cristo, não dá o devido lugar para Cristo na tua vida, você não vai encontrar o seu propósito. Então tem muita gente orando por projetos, por propósito, né? Mas não entende que para Deus revelar o projeto e o propósito, você precisa dar bom testemunho, ter uma boa conduta, você precisa dar um bom testemunho público aqui na terra, para que o céu veja o seu testemunho e traga o devido respeito para você aqui na terra. Então Deus revela segredos, entrega projetos para pessoas diferentes no meio de uma geração corrompida, pessoas que vivem uma vida íntegra, reta, temente a Deus, que dão um bom testemunho, tá? E eu quero finalizar com essa frase: um bom testemunho fez de Noé um homem notável. O seu testemunho vai te fazer uma pessoa notável aqui na terra. Eu vou repetir, um bom testemunho fez de Noé um homem notável. Noé foi lembrado, né, mais adiante no Novo Testamento, no livro de Hebreus, e é lembrado até hoje. Nós estamos aqui, mais de 3.000 anos depois, falando sobre Noé e o seu grande feito. Um homem reto, íntegro, temente a Deus, né, um homem que deu bom testemunho, Deus revelou segredo e entregou um projeto. Se você quer ser íntimo de Deus, receber segredos espirituais, segredos da parte de Deus, né? Se você quer que Deus fale coisas com você que não vai falar com pessoas comuns, então você precisa começar a dar um bom testemunho. Se você quer receber um projeto de Deus, bom testemunho, boa conduta, tá? Então, bom testemunho fez de Noé um homem notável. O seu testemunho, a sua conduta vai te fazer um notável aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Finalizamos aqui então
mais um capítulo do livro de Salmos. Hoje nós estudamos o Salmo de número 66, finalizamos com sucesso, glória a Deus por isso. Estamos avançando, nesse livro de 150 capítulos, é um livro grande, mas nós estamos estudando a Bíblia, um capítulo por dia, estamos aprendendo a palavra de Deus na prática, tá? Agora vamos agitar as redes sociais aqui bem rapidinho. Se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou, faça isso em nome de Jesus, tá? Não vai te custar nada, é algo rápido. Sua evolução diária é bênção na sua vida, então faça o que tem que ser feito, curte, comenta, compartilha. Por que eu peço isso? Porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas e você também pode se tornar um facilitador de milagres, levando a palavra de Deus para a vida de muito mais pessoas, tá certo? Em nome de Jesus. E eu te espero aqui amanhã novamente para mais uma evolução diária. Que Deus te abençoe.